Há um momento exato em que uma pessoa perde a si mesma, e quase nunca é um momento grandioso. Não acontece no meio de uma tragédia épica, nem diante de uma grande catástrofe. Acontece numa frase atravessada, num tom de voz errado, num olhar de desprezo, numa interrupção pequena que acende um incêndio inteiro por dentro. E eu quero te fazer uma pergunta, antes de irmos mais fundo. Quando alguém tenta te arrastar para o caos, você ainda pertence a si mesmo ou já entregou as rédeas? Se essa pergunta tocou em algo real aí dentro, escreva nos comentários. Eu escolho domínio, porque o que você vai ouvir agora não é sobre parecer calmo, é sobre deixar de ser refém. Imagine o cenário com a honestidade brutal que quase ninguém tem coragem de sustentar. Você está levando o seu dia normalmente. Talvez já tenha resolvido problemas demais, talvez já esteja cansado, talvez só quisesse terminar tudo em paz. Então, alguém aparece com a combinação perfeita de desordem, desrespeito e ego. A fala vem carregada, o gesto vem torto, a provocação vem cirúrgica, e em menos de um segundo algo muda dentro de você. O peito aperta, a respiração encurta, o maxilar endurece, a mente para de raciocinar e começa a fabricar munição. Você não está mais presente. Você entrou em modo de guerra, e é aqui que quase todo mundo se engana. A maioria acredita que perde o controle porque o outro exagerou, porque a situação ultrapassou o limite, porque qualquer um reagiria assim. Mas essa explicação é confortável, demais para ser verdadeira. Ela protege o ego. Ela mantém intacta a fantasia de que você era um ser perfeitamente equilibrado até alguém apertar o botão errado. Só que essa fantasia é exatamente o que te condena a repetir a mesma cena, de novo e de novo. O problema não começa quando o outro fala. O problema começa muito antes, na crença silenciosa de que o mundo deveria se comportar de acordo com o seu senso pessoal de ordem, respeito e previsibilidade. Toda vez que você diz que fulano te tirou do sério, o que está confessando, mesmo sem perceber, é algo muito mais humilhante do que parece. Você está dizendo que outra pessoa conseguiu invadir o centro da sua mente e mover as engrenagens internas do seu corpo sem pedir licença. Você está dizendo que bastou um tom de voz, uma ironia barata, uma contradição ou um insulto para sequestrar a sua paz, deformar o seu julgamento e transformar a sua energia em combustível para um incêndio inútil. Isso não é força. Isso não é personalidade forte. Isso é dependência emocional mascarada de intensidade. Pense com frieza. Você se considera livre. Escolhe o que veste, o que compra, para onde vai, o que aceita ou recusa. Talvez até se orgulhe da sua independência. Mas basta alguém te provocar do jeito certo e em segundos toda essa autonomia desaparece. O seu humor passa a ser governado por uma pessoa que muitas vezes nem vale a sua atenção. O ritmo do seu coração muda por causa dela. O clima da sua casa muda por causa dela. O resto do seu dia apodrece por causa dela. E o mais irônico é que, enquanto você imagina que está revidando, na verdade já está obedecendo. Quem controla a sua reação, controla uma parte da sua vida. É por isso que discutir, xingar e perder o controle sempre parecem uma explosão de poder, mas na verdade são uma demonstração pública de fragilidade. O ser humano dominado pela própria raiva parece grande por alguns segundos, mas por dentro está totalmente nas mãos do ambiente. Ele não decide, mas ele responde. Ele não escolhe mais. Ele descarrega. Ele não governa mais a própria presença. Ele vira a extensão do erro alheio. E não existe derrota mais silenciosa do que essa: tornar-se parecido com aquilo que te ofendeu. A raiz disso tudo é uma suposição infantil que quase ninguém desmonta. Você criou, sem perceber, um contrato imaginário com a realidade. Nesse contrato, as pessoas deveriam ser sensatas, coerentes, educadas, razoáveis e maduras. Os diálogos deveriam seguir uma lógica limpa. Os relacionamentos deveriam respeitar o seu esforço. As conversas deveriam manter civilidade. Os outros deveriam entender limites óbvios sem que você precisasse repeti-los. Só que esse contrato nunca foi assinado pelo mundo. O mundo não recebeu a sua versão do roteiro. E as pessoas afogadas em orgulho, carência, pressa, ignorância, trauma e vaidade
Raramente agirão como a sua mente considera ideal. É aqui que nasce a discussão, não do outro, mas do choque entre a realidade e o teatro interno que você insiste em impor a ela. Você não se enfurece apenas porque ouviu algo agressivo. Você se enfurece porque, no fundo, acredita que aquilo não deveria estar acontecendo com você. Existe sempre um orgulho escondido dentro da reatividade. Uma voz secreta dizendo: como essa pessoa ousa falar assim comigo? É esse comigo que alimenta o incêndio. O ego não suporta ser contrariado. Ele não suporta não vencer. Ele não suporta não ser reconhecido. E quando sente a própria imagem ameaçada, convoca a raiva como se estivesse chamando um guarda-costas. Só que esse guarda-costas é burro. Ele quebra a casa inteira tentando te proteger. Quem perde o controle quase sempre acredita que estava defendendo a própria dignidade, mas, na maior parte das vezes, estava defendendo apenas a própria imagem. Dignidade real não grita para provar que existe. Dignidade real não implora validação no calor do insulto. Dignidade real não entra em leilão emocional com qualquer pessoa descontrolada. A dignidade mais alta é a que continua intacta mesmo quando o outro tenta te rebaixar. Porque, no fim, o insulto só revela com precisão o nível de quem o pronuncia. A sua reação é que revela o seu. E aqui está a primeira verdade que pode mudar completamente a sua vida. Perder o controle é aceitar uma coleira invisível. Talvez você nunca tenha olhado por esse ângulo, mas toda explosão emocional é uma assinatura de submissão. No instante em que alguém decide o que você sente, o que você pensa e como você reage, essa pessoa se torna, ainda que por poucos minutos, dona de uma parte do seu mundo interno. Você pode achar essa linguagem dura. Ela foi feita para ser dura, porque só uma verdade dura quebra um padrão antigo. Por isso, o primeiro passo para nunca mais discutir, xingar ou perder o controle não é aprender uma técnica de respiração, nem decorar uma frase inteligente para responder provocação. O primeiro passo é sentir vergonha nobre da própria reatividade. Vergonha. Nobre não é culpa paralisante. É lucidez. É olhar para si mesmo e admitir: eu entreguei algo precioso demais na mão de gente pequena. Enquanto você continuar romantizando a própria explosão como sinceridade, autenticidade ou temperamento forte, continuará preso. A liberdade começa quando você percebe que toda reação impulsiva é um imposto cobrado pela sua falta de domínio. Mas isso ainda é só a superfície. Porque talvez você esteja pensando: tudo bem, entendi que perder o controle me escraviza. Mas o que fazer no momento em que o sangue sobe, o corpo esquenta e a mente quer atacar? É exatamente aqui que a conversa fica séria. Porque existe uma diferença decisiva entre sentir o impacto e se ajoelhar diante dele. Existe um intervalo minúsculo entre a faísca e o incêndio, entre a provocação e a sua entrega, entre o impulso e a sua permissão. Quase ninguém percebe esse espaço porque vive no automático, mas é dentro desse espaço que nasce a soberania. No próximo trecho, vamos entrar justamente nesse ponto invisível onde as discussões começam de verdade. Você vai entender por que o impulso inicial não é o seu maior problema, onde a mente assina o contrato com a raiva e como interromper esse processo antes que uma frase errada destrua horas, relações ou anos de respeito construído. Existe um instante quase microscópico em toda a perda de controle. Um instante tão rápido que a maioria das pessoas o atravessa sem perceber, como quem passa por uma porta escondida no escuro. Primeiro vem o choque. A palavra atravessa, o tom fere, o gesto irrita, o corpo responde antes mesmo da razão formular qualquer frase. O coração acelera, o rosto muda, o sistema inteiro entra em alerta. Essa primeira onda não é o seu pecado. Ela é biologia, ela é reflexo, ela é o animal dentro de você levantando a cabeça diante de uma ameaça. O erro não está em sentir o impacto. O erro está no segundo movimento, naquele momento em que a sua mente olha para o impacto e decide transformá-lo em identidade, discurso e ataque. É aí que a maioria cai. Não porque sente raiva, mas porque faz um juramento secreto a ela. A mente diz: sim, isso foi uma afronta. Sim, eu preciso responder. Sim, eu tenho o direito de devolver. Sim, eu preciso mostrar quem manda.
E quando esse consentimento acontece, o incêndio está autorizado. O impulso vira argumento. A adrenalina vira convicção. O ego veste a fantasia de justiça. E você começa a chamar de sinceridade aquilo que, na verdade, é só descontrole, com um vocabulário bonito. Você precisa entender isso com uma clareza quase cirúrgica. O problema não é a faísca. O problema é o combustível que você derrama sobre ela. O descontrolado não é apenas alguém que sente intensamente. É alguém que coopera com a própria perturbação. Ele alimenta o pensamento ofendido, repete a cena na cabeça, ensaia respostas, interpreta intenções, aumenta o peso do episódio e vai construindo por dentro a arquitetura completa da explosão. Quando a boca finalmente abre, a mise-en-scène, discussão já estava acontecendo dentro dele há vários segundos, e às vezes há vários anos. Por isso, se você quer nunca mais discutir, xingar ou perder o controle, precisa abandonar uma meta ingênua. A meta não é nunca mais sentir raiva. A meta é muito mais sofisticada e muito mais poderosa. Não assinar aliança com a raiva. Você vai sentir o corpo disparar, vai perceber o calor subir, vai notar a mente querendo reagir. Tudo isso pode acontecer, mas uma coisa precisa parar de acontecer: o seu consentimento automático. Você não pode mais entregar a direção do seu comportamento para uma descarga emocional passageira. E aqui entra a primeira disciplina real do autodomínio: o atraso sagrado. Quase toda destruição emocional acontece porque a pessoa confunde urgência interna com urgência real. Ela sente uma pressão dentro do peito e conclui que precisa responder agora, precisa corrigir agora, precisa devolver agora, precisa mostrar força agora. Não precisa. Essa pressa é uma armadilha. A emoção sempre quer velocidade, porque sabe que perde força quando encontra tempo. O impulso precisa do imediato. A razão precisa de espaço. Então o seu primeiro ato de poder é negar velocidade ao caos. Quando sentir que o controle está escapando, estabeleça uma lei interior inegociável. Enquanto a emoção estiver comandando, eu não decido nada importante, não envio nada, não respondo nada, não acuso nada, não explico nada. Essa regra, sozinha, já salvaria relacionamentos, reputações, empregos e noites de sono. Porque a verdade é simples e brutal. Quase nenhuma frase dita no auge da irritação melhora uma situação. A maioria apenas cria uma segunda situação pior do que a primeira. O primeiro erro foi do outro. O segundo, frequentemente irreversível, será seu. Há uma ilusão muito perigosa no calor da provocação. A ilusão de que responder imediatamente preserva poder. Na verdade, quase sempre preserva apenas o seu orgulho. Poder real é conseguir segurar a própria energia sem desperdiçá-la. Poder real é não ser arrastado pela primeira correnteza. Poder real é ter a capacidade de fazer o corpo esperar até que a mente volte a ocupar o trono. Quando você demora um pouco para reagir, não está sendo fraco. Está impedindo que uma emoção temporária governe consequências duradouras. E esse atraso não é apenas mental. Ele precisa passar pelo corpo. Porque a raiva tem uma linguagem física muito específica. Ela aperta o maxilar, fecha os punhos, encurta a respiração, tensiona o pescoço, levanta o peito, coloca o organismo em postura de combate. Se você mantiver essa assinatura corporal, a emoção ganha permanência. O corpo vira a caixa de ressonância da ofensa. Por isso, uma das formas mais subestimadas de interromper uma discussão antes que ela exista é sabotar a postura da guerra. Abra as mãos, solte a mandíbula, abaixe os ombros, destrave a língua do céu da boca. Respire mais fundo do que a emoção gostaria. Fale mais devagar do que o impulso permitiria. Caminhe mais devagar do que o corpo quer. Isso parece simples demais, mas não é. Você está enviando um recado de volta ao sistema. Não há necessidade de incendiar tudo. Muita gente despreza esse tipo de prática porque parece pequena, mas é justamente o pequeno que decide o grande. Uma discussão raramente começa com uma tese filosófica. Ela começa com um tom, um olhar, uma interrupção, uma respiração atravessada, uma frase curta dita com o veneno certo. Quem controla os pequenos sinais controla a trajetória inteira do
confronto. Há batalhas que são vencidas antes da primeira palavra, apenas porque uma das partes se recusou a emprestar o corpo para a escalada. Agora, existe outra engrenagem invisível que alimenta o descontrole: a surpresa. Grande parte da irritação humana nasce de uma expectativa inocente demais sobre o comportamento alheio. Você entra numa conversa esperando maturidade, entra num ambiente esperando consideração, entra no trânsito esperando civilidade, entra numa relação esperando coerência contínua. E quando encontra egoísmo, grosseria, manipulação, ignorância ou desorganização, reage como se tivesse testemunhado um absurdo metafísico. Mas não testemunhou. Testemunhou apenas a natureza humana sem maquiagem. A pessoa que nunca mais perde o controle não é aquela que vive cercada de gente melhor. É aquela que deixou de se surpreender com o lado quebrado das pessoas. Quando você acorda esperando perfeição alheia, já saiu de casa vulnerável. Já entregou sua paz à primeira falha humana do dia. Mas quando você entende que o mundo está cheio de gente imatura, impulsiva, confusa, egocêntrica, ressentida, carente de validação e mal resolvida, algo muda. Você não fica feliz com isso, mas também não fica chocado. E sem choque, metade do combustível da raiva desaparece. Isso não significa viver amargo, significa viver acordado. Significa trocar ingenuidade por preparo. A pessoa sábia não começa o dia dizendo que tudo vai correr como deveria. Ela começa o dia lembrando que encontrará desordem, pressa, injustiça pequena, arrogância casual, incompetência barulhenta e vaidade fantasiada de opinião. E por ter previsto, ela não entrega ao evento o poder de parecer extraordinário. Quando o comportamento torto aparece, ela pensa internamente: aí está você. Eu sabia que em algum momento do dia cruzaria com isso. A realidade deixou de ser uma ofensa e voltou a ser apenas realidade. Esse ajuste parece discreto, mas transforma tudo. Porque discutir quase sempre é uma forma de protestar contra o que já aconteceu. É uma tentativa infantil de usar a voz para desfazer um fato. A pessoa foi rude, o erro ocorreu, a provocação saiu, a limitação do outro apareceu. O descontrolado reage como se pudesse, pelo volume, obrigar o passado a se reorganizar. Não pode. O máximo que consegue é adicionar mais desordem ao que já estava desordenado. O controlado faz diferente. Ele vê o fato, aceita que o fato existe e só depois decide se alguma ação racional precisa ser tomada. Esse é um ponto decisivo. Aceitar não é concordar. Aceitar é parar de desperdiçar energia negando o que já é. Você pode considerar uma fala injusta, pode considerar uma atitude indevida, pode decidir impor consequência, pode se afastar, pode corrigir, pode encerrar uma conversa. Mas nada disso exige que você perca o centro. O centro só se perde quando você mistura fato com ofensa ao ego e mistura correção com vingança emocional. Talvez você esteja começando a perceber algo desconfortável, porém libertador. A maioria das discussões não nasce da gravidade objetiva do que aconteceu, mas da incapacidade das pessoas de suportarem a frustração sem teatralizá-la. Elas precisam devolver, precisam marcar território, precisam vencer a cena, precisam ter a última palavra como se a última palavra fosse um troféu de honra. Mas quase sempre ela é apenas o recibo da sua falta de disciplina. E há ainda uma camada mais profunda. Muitas vezes você não perde o controle porque o outro te atingiu de verdade. Você perde porque o outro encostou em algo que já estava inflamado antes. Cansaço, orgulho, sensação de desvalorização, carência de reconhecimento, acúmulo de estresse, ressentimento antigo. A provocação de hoje só encontra tanto poder porque cai sobre pólvora emocional acumulada. É por isso que duas pessoas podem ouvir a mesma frase e reagir de formas completamente diferentes. A frase não age sozinha. Ela encontra terreno, e o terreno importa. No próximo trecho, vamos descer ainda mais fundo, porque para nunca mais discutir de verdade, você precisa entender por que quase toda discussão é uma defesa do ego, porque a maioria das ofensas nem sequer é sobre você, e como destruir a necessidade compulsiva de responder a tudo como se a sua identidade dependesse disso.
A maior parte das discussões não é uma batalha por verdade, é uma batalha por território psicológico. Quase ninguém entra num conflito querendo apenas esclarecer um fato. O que realmente está em jogo, na maioria das vezes, é imagem, posição, orgulho, necessidade de não parecer pequeno, necessidade de não sair por baixo, necessidade de não sentir que foi diminuído. É por isso que duas pessoas podem começar falando sobre um detalhe banal e poucos minutos depois estarem trocando veneno como se estivessem defendendo a própria existência. O assunto quase nunca é o assunto. O assunto real é o ego ferido. Quando você entende isso, uma luz acende, porque fica claro que discutir, xingar e perder o controle quase sempre são tentativas desesperadas de restaurar uma sensação interna de valor. Alguém te interrompe, te contradiz, te corrige na frente de outros, fala num tom que te atravessa, ignora algo que você considera óbvio e imediatamente surge dentro de você uma reação que diz: eu preciso responder para que isso não fique assim. Repare na profundidade dessa frase. Não é sobre resolver, é sobre não ficar assim. Assim como uma cena em que o seu ego se sente menor do que gostaria. É por isso que tanta gente chama reatividade de personalidade forte. Na verdade, muitas vezes é apenas incapacidade de tolerar a sensação de ter sido tocado. A pessoa não suporta a própria vulnerabilidade, então ataca para não sentir. Não suporta parecer sem resposta, então grita. Não suporta a possibilidade de ter sido desrespeitada, então devolve o golpe com juros. Só que toda vez que faz isso, ela prova exatamente o contrário do que queria provar. Porque quem precisa explodir para defender a própria imagem revela que essa imagem já era frágil demais. A força verdadeira não entra em pânico quando encontra desrespeito. Ela observa, ela mede, ela decide. Ela não precisa transformar toda a fricção em duelo. E essa é uma diferença decisiva. O fraco emocional reage para restaurar a própria sensação de importância. O forte emocional age apenas quando a ação é necessária. Um quer aliviar a dor narcísica do momento. O outro quer preservar ordem, dignidade e direção. Um está tentando parecer forte, o outro simplesmente está inteiro. Outro erro que aprisiona muita gente é acreditar que as ofensas são profundamente pessoais. Mas na maioria esmagadora das vezes, elas não são. As pessoas falam a partir do que carregam, não a partir do que você é. O grosseiro não distribui grosseria, porque encontrou especificamente você como alvo cósmico. Ele distribui grosseria, porque a desordem já transborda dele. O arrogante não diminui os outros, porque enxergou algo especial em você. Ele diminui, porque precisa inflar a si mesmo o tempo inteiro. O agressivo ataca, porque tem um incêndio interno pedindo vazão. O descontrolado despeja o que tem. Quando alguém fala com veneno, o impulso do ego é pensar: isso foi contra mim. Mas essa leitura costuma ser estreita. Muitas vezes o que veio até você não foi um diagnóstico sobre o seu valor. Foi apenas um sintoma do caos do outro. Você estava no caminho. Você era o cenário disponível. Você virou a superfície onde aquela pessoa projetou a própria insegurança, a própria pressa, o próprio ressentimento, a própria mediocridade emocional. Tomar isso como retrato da sua identidade é um erro de interpretação que custa caro. A partir daqui, uma mudança de postura começa a ficar possível. Em vez de se colocar no centro da cena como vítima ofendida, você pode subir um degrau e se tornar observador. Não observador frio no sentido covarde, mas observador lúcido, aquele que enxerga o mecanismo. Quando alguém se altera diante de você, há duas formas de ler o episódio. A primeira é primitiva. Estão me atacando, preciso devolver. A segunda é superior. Estou diante de alguém governado por impulsos, inseguranças e ausência de disciplina. A primeira leitura te afunda no jogo. A segunda te tira do tabuleiro. Essa mudança parece pequena, mas altera o peso emocional do encontro inteiro, porque ninguém se sente pessoalmente destruído por aquilo que consegue enxergar com clareza clínica. Pense na diferença entre ser atingido por uma cena e estudá-la. Enquanto você está dentro do enredo, sofre. Quando sobe para a posição de observador, entende.
e entendimento esfria a emoção. O caos do outro deixa de parecer uma sentença sobre você e passa a parecer apenas um retrato dele. Talvez isso soe duro, mas é libertador. Gente equilibrada raramente vive tentando humilhar, ferir, provocar ou arrastar os outros para a guerra verbal. Quem está em paz não precisa transformar conversa em arena. Quem está inteiro não precisa vencer discussões inúteis para se sentir alguém. Quase toda agressividade desnecessária é vazamento de fraqueza, não demonstração de força. E quando você enxerga isso, a raiva começa a perder espaço para outra reação muito mais útil: distância interior. Distância interior não é frieza desumana. É a capacidade de não entrar espiritualmente em todo lugar que seu corpo entra. Você pode estar diante de alguém alterado sem se tornar alterado. Pode ouvir um tom hostil sem permitir que esse tom se instale em você. Pode até reconhecer que o comportamento foi inadequado, mas sem absorver aquilo como contaminação. Esse é um dos níveis mais altos de domínio. Continuar sendo você enquanto o outro deixa de ser ele. Existe ainda um exercício mental poderosíssimo para quebrar a compulsão de discutir, recordar a própria falibilidade. Quase todo ser humano interpreta os próprios erros com misericórdia e os erros alheios com rigidez. Quando eu falho, digo que estava cansado, sob pressão, confuso, distraído. Quando outro falha, digo que ele é irresponsável, desrespeitoso, ridículo, absurdo. Esse desequilíbrio alimenta muita raiva, porque transforma comportamentos humanos imperfeitos em crimes morais imperdoáveis quando vem do lado de fora. Mas pare e seja honesto. Você nunca respondeu torto num dia ruim. Nunca foi injusto por cansaço. Nunca demorou a entender algo óbvio. Nunca teve uma reação desproporcional. Nunca deixou alguém esperando. Nunca interpretou mal o tom de alguém. Nunca fez uma crítica atravessada sem perceber. Nunca descarregou tensão onde não devia. Se a resposta é sim, e ela é, então você já sabe algo essencial. O ser humano é falho também quando habita o seu corpo. Isso não justifica tudo, mas dissolve a arrogância moral com que você julga os outros. Essa lembrança não te torna permissivo, te torna realista. E o realismo corta o impulso de xingar na raiz, porque xingar é o recurso de quem já abandonou a tentativa de compreender e escolheu apenas ferir de volta. O insulto é, quase sempre, um colapso intelectual. É quando a pessoa desce do campo da consciência para o campo da descarga. Ela não quer mais resolver, quer contaminar, quer deixar no outro o gosto amargo que sentiu por dentro, quer provar que consegue machucar. É uma forma infantil de igualdade. Se eu doer, você também vai doer. Só que essa igualdade é miséria compartilhada. Depois do xingamento, o que geralmente sobra? Mais lucidez? Mais respeito? Mais ordem? Quase nunca. O que sobra é ambiente envenenado, memória manchada, confiança quebrada e uma sensação ruim de ter se tornado menor do que precisava ser. A língua, quando é usada como arma, raramente corta apenas o outro. Ela fere profundamente a própria imagem interior de quem a usa. Por alguns segundos, você sente poder. Depois sente o rebaixamento. Há ainda outro ponto que precisa ser encarado. A necessidade de ter a última palavra é uma das correntes mais ridículas do ego. Muita gente não discute porque o tema importa. Discute porque não suporta encerrar a cena sem deixar uma marca final, uma frase superior, uma resposta afiada, um golpe verbal que restaure o orgulho. Mas o desejo da última palavra quase sempre revela que a paz ainda depende demais da aprovação da própria vaidade. Quem é inteiro não precisa carimbar vitória em toda conversa. Às vezes o silêncio é o selo mais alto de superioridade interior. E silêncio aqui não significa passividade. Significa recusar um tipo de interação que rebaixa ambos. Significa perceber que nem toda provocação merece uma resposta e que nem toda resposta merece a sua energia. Há pessoas que só sabem existir em atrito. Elas precisam da sua reação para se sentirem vivas, poderosas, confirmadas. Quando você entra, alimenta. Quando recusa, desmonta. O caos perde oxigênio quando não encontra combustível emocional do outro lado. No fundo, o ego quer que você acredite que responder tudo é honra. Mas muitas vezes responder tudo
é só servidão sofisticada. Você vira funcionário da provocação, vira refém de cada gesto torto, vira tradutor oficial da ignorância alheia, vira escravo da necessidade de corrigir o mundo inteiro com a própria garganta. E isso cansa, cansa mais do que trabalho, cansa mais do que responsabilidade real, porque é um desgaste sem dignidade, sem construção e sem fruto. A grande virada acontece quando você percebe que o comportamento dos outros pertence a eles, mas a sua reação pertence a você. Isso parece óbvio, mas quase ninguém vive assim. Quase. Todo mundo ainda vive como se o erro alheio tivesse o poder de obrigá-lo a entrar em colapso. Não tem. Pode provocar, pode testar, pode incomodar, mas obrigar, não. A obrigação nasce no momento em que você acredita que precisa responder para continuar inteiro. No próximo trecho, vamos entrar numa zona ainda mais decisiva. Como ser firme sem perder a paz, como impor limites sem raiva, como encerrar abusos sem escândalo e como desenvolver uma presença tão estável que discutir com você deixe de ser atraente até para quem adora conflito. Existe um erro que destrói muitos buscadores de autocontrole. Depois de entenderem que não devem discutir, xingar ou perder o controle, eles concluem que precisam aceitar tudo em silêncio, engolir tudo, tolerar tudo, virar uma parede passiva diante da invasão alheia. E então nasce uma caricatura fraca da serenidade. Por fora, a pessoa parece calma. Por dentro, está acumulando ferrugem emocional. Ela não explodiu, mas apodreceu. Isso não é domínio. Isso é repressão mal disfarçada. E repressão prolongada, mais cedo ou mais tarde, vaza em forma de frieza, cinismo, distância amarga ou explosão atrasada. O verdadeiro autodomínio não elimina a firmeza. Ele purifica a firmeza. Ele tira o veneno, mas mantém a espada. Ele remove a necessidade de ferir, mas preserva a capacidade de interromper, corrigir, afastar, negar, encerrar, cortar acesso e impor consequência. A pessoa forte não é a que reage a tudo, também não é a que suporta tudo, é a que sabe exatamente quando agir, como agir e com que temperatura interna agir. A diferença entre um homem dominado e um homem soberano não é que um se cala e o outro fala, é que um fala para descarregar o próprio fogo e o outro fala para restaurar ordem. Essa distinção muda tudo, porque muita gente associa calma com fraqueza e explosão com força. Só que basta observar qualquer ambiente sério para perceber o contrário. A autoridade mais respeitada raramente é a que grita. O adulto mais perigoso raramente é o mais barulhento. A presença mais firme costuma falar baixo, com precisão, sem desorganização emocional. Quem tem estrutura interna não precisa aumentar o volume para aumentar o peso. A palavra ganha gravidade quando sai de um centro intacto. Quando sai da raiva, perde densidade e vira apenas impacto bruto. Você precisa aprender a substituir reação por sentença. Reação é turbulência. Sentença é direção. Reação nasce de dor, pressa, orgulho e necessidade de revidar. Sentença nasce de clareza. É quando você olha para o comportamento do outro e diz, internamente, antes de qualquer movimento, isto é o que aconteceu, isto é o que não aceito, isto é o que farei agora, sem teatro, sem espuma, sem prazer em punir, apenas alinhamento entre percepção e consequência. Esse é o nível em que a paz deixa de ser fragilidade e se torna poder. Quando alguém cruza um limite com você, a pergunta não é, como faço para essa pessoa sentir o que me fez sentir? Essa pergunta é filha da raiva. A pergunta correta é, qual é a resposta mais limpa, firme e eficaz para proteger o que precisa ser protegido? Às vezes, essa resposta será uma frase curta. Às vezes, será o encerramento da conversa. Às vezes, será o afastamento. Às vezes, será um não seco e definitivo. Às vezes, será documentação, denúncia, bloqueio, demissão, término, retirada de acesso. A calma não exclui nada disso. Pelo contrário, ela torna cada gesto mais exato. Pessoas dominadas pela paixão costumam imaginar que firmeza precisa vir acompanhada de intensidade dramática para ser levada a sério. Não precisa.
Na verdade, quando a sua firmeza depende do calor da emoção, você se torna previsível e manipulável. Basta alguém te irritar o suficiente e já sabe exatamente como tirar você do eixo. Já a firmeza calma tem algo quase desconcertante. Ela não pede licença, não se justifica demais, não busca aplauso moral, não tenta parecer grandiosa. Ela simplesmente se move. E justamente por isso é tão difícil de enfrentar. Porque quem está diante dela percebe que não está lidando com uma ferida reagindo, está lidando com uma consciência decidida. Esse é o ponto em que muitos conflitos seriam encerrados antes de nascer. Imagine a diferença entre duas respostas diante de um desrespeito. Na primeira, você se altera, aumenta o tom, tenta esmagar o outro verbalmente, enumera tudo o que ele já fez de errado, desorganiza o próprio corpo e entrega a ele a prova de que conseguiu te atingir. Na segunda, você fixa o olhar, desacelera o ritmo, fala pouco e deixa claro que aquilo não se repetirá sem consequência. Na primeira, você parece movido. Na segunda, você parece mover a situação. E é isso que as pessoas sentem, mesmo quando não sabem explicar. A ausência de raiva, quando acompanhada de limite real, transmite um tipo de poder que o grito jamais alcança. Mas para agir assim, você precisa abandonar outra fantasia do ego, a de que toda violação precisa ser acompanhada de indignação visível para ser moralmente séria. Não, precisa. A justiça não depende da sua inflamação. Um cirurgião não precisa odiar o tumor para removê-lo. Um juiz não precisa entrar em colapso emocional para aplicar uma sentença. Um comandante não precisa berrar para reorganizar a tropa. O excesso de emoção, aliás, costuma ser o inimigo da correção precisa. Quanto mais você se deixa incendiar, menos enxerga nuances, menos mede o custo, menos entende contexto, menos protege o futuro. A paixão quer resolver agora. A razão quer resolver direito. E talvez aqui esteja uma das maiores libertações para quem vive perdendo o controle. Você não precisa sentir raiva para se respeitar. Precisa apenas parar de trair a si mesmo. Respeitar-se, muitas vezes, será dizer não antes do acúmulo. Será interromper uma dinâmica logo no primeiro sinal, em vez de tolerar 10 vezes e explodir na 11ª. Será não rir do que te fere só para evitar desconforto imediato. Será não se explicar em excesso a quem já mostrou desprezo. Será não continuar, disponível para quem transforma a sua presença em terreno de abuso. O descontrolado costuma explodir porque falhou antes em se posicionar. Quando o limite não é colocado com clareza no início, a alma começa a armazenar contas. E um dia cobra tudo de uma vez. Por isso, uma vida sem discussões desnecessárias exige higiene relacional. Nem todo ambiente merece a sua intimidade. Nem toda pessoa merece acesso irrestrito ao seu tempo, ao seu humor, à sua disponibilidade. Existe gente que vive em estado de guerra e quer transformar qualquer contato em campo de batalha. Existe gente que se alimenta da sua reação, cresce no seu desconforto, estuda seus gatilhos, testa até onde consegue atravessar sua fronteira. Diante dessas pessoas, espiritualidade ingênua é suicídio emocional. Não se trata de odiá-las, trata-se de reconhecer que proximidade também é uma forma de permissão. Parte do autocontrole, portanto, não acontece apenas no momento do conflito. Acontece na arquitetura da sua vida. Em quem entra, em quem permanece, em quem ganha resposta, em quem perde acesso, em quantas vezes você aceita o inaceitável por medo de parecer duro demais. Há pessoas que não te fazem perder o controle porque são poderosas. Fazem porque você ainda insiste em mantê-las perto depois de provas suficientes de que trazem caos. A paz não é mantida apenas com técnicas internas. Ela também depende de fronteiras externas, e isso vale não só para pessoas, mas para contextos inteiros, lugares, grupos, conversas, redes, hábitos e dinâmicas que mantêm sua mente em estado de prontidão agressiva. Você não pode querer serenidade enquanto se expõe diariamente a estímulos que treinam irritação, comparação, ressentimento e hiperreatividade. O ser humano absorve clima, absorve tom, absorve frequência. Se você vive cercado por reclamação, deboche, escândalo, fofoca,
competição mesquinha e busca constante por validação, seu sistema nervoso aprende esse idioma. Depois se surpreende por estar sempre a um passo da explosão. Não está. Está apenas colhendo a atmosfera que tolera. Há situações em que o movimento mais sábio é tornar-se quase inatingível. Não frio no sentido cruel, mas econômico. Não explicar demais. Não rebater cada insinuação. Não oferecer material para a escalada. Não entrar na dança emocional proposta pelo outro. Existe uma força rara em se tornar pouco disponível para o drama. Algumas pessoas brigam sozinhas quando não encontram eco. Outras se enfraquecem quando percebem que não conseguem mais conduzir o seu estado interno com a velha facilidade. O provocador quer espetáculo. Quando encontra a estrutura, perde o script. Isso não significa jamais confrontar. Significa confrontar apenas quando o confronto serve a um fim claro. Pergunte-se sempre: esta resposta está protegendo algo real ou apenas alimentando meu orgulho ferido? Esta fala vai encerrar uma desordem ou apenas prolongá-la? Estou tentando restaurar limite ou restaurar imagem? Estou falando para clarificar ou para vencer? Essas perguntas feitas com honestidade impedem que você confunda dignidade com vaidade armada. Há também um preço invisível em toda perda de controle que poucos calculam corretamente: o custo energético. Discutir consome mais do que parece. Não consome só minutos. Consome presença, foco, clareza, vigor, criatividade, saúde do corpo, qualidade do sono e até a maneira como você volta para casa. Há pessoas que chegam exaustas ao fim do dia, não porque trabalharam demais, mas porque gastaram a alma, defendendo-se do desnecessário, ensaiando respostas, revivendo cenas, remoendo falas e alimentando batalhas mentais que nunca precisariam ter existido. A raiva é cara demais para ser tratada como luxo cotidiano. Por isso, a pessoa sábia aprende a comprar paz. Às vezes paga com o próprio desejo de estar certa. Às vezes paga com a renúncia de vencer uma disputa pequena. Às vezes paga com 5 minutos perdidos, uma explicação não dada, uma correção não feita, uma provocação não respondida, um comentário ignorado, uma conversa encerrada cedo. O ego chama isso de derrota. A alma madura chama de investimento, porque a paz comprada com pequenas renúncias vale muito mais do que a vitória comprada com incêndio interno. Outra forma profunda de firmeza é não se deixar arrastar para o papel que o outro escreveu para você. Em muitos conflitos, a outra pessoa já chega com um roteiro. Ela quer que você se defenda de certo jeito, reaja com certo tom, tente provar certo ponto. Entre na trilha emocional que ela conhece. O descontrolado aceita o papel imediatamente. O soberano rasga o roteiro. Ele não entra onde foi chamado. Ele responde de outro lugar. E isso desarma profundamente. Não porque seja uma técnica teatral, mas porque revela liberdade. Quem não pode ser previsto em sua reatividade já está meio fora do alcance. Talvez o ponto mais alto dessa etapa seja este: você não precisa escolher entre ser calmo e ser respeitado. Essa é uma falsa oposição criada por pessoas que confundem descontrole com presença. Você pode ser sereno e duro, gentil e intransponível, silencioso e definitivo, pacífico e perigoso para qualquer tentativa de invasão. O que dá peso ao seu limite não é o barulho que o acompanha, mas a integridade com que você o sustenta. O mundo percebe quando um não nasceu da alma inteira, e quase sempre respeita mais esse não do que 1000 discursos inflamados. No próximo trecho, vamos subir ainda mais, porque depois de aprender a não reagir impulsivamente e a impor limites sem perder a paz, falta a camada que torna tudo isso estável. A visão superior que transforma pessoas difíceis em instrumentos de treino, dissolve a necessidade de guerra contra a realidade e te torna cada vez menos ofendível diante do comportamento humano. Agora chegamos ao ponto em que o autocontrole deixa de ser apenas técnica e começa a se transformar em visão de mundo. Porque uma pessoa pode aprender a respirar melhor, a falar menos, a impor limites com mais calma e ainda assim continuar por dentro, em guerra contra a realidade. E enquanto houver guerra contra a realidade, haverá desgaste. Talvez menos escândalo do lado de fora, mas ainda muito atrito do lado de dentro.
A verdadeira liberdade só começa quando você deixa de enxergar pessoas difíceis como interrupções absurdas da vida e passa a vê-las como parte inevitável e até útil da própria travessia. Esse é um ponto que quase ninguém aceita de imediato, porque ele fere uma expectativa profunda do ego. A expectativa de viver cercado por maturidade suficiente para nunca ser testado. No fundo, muita gente quer paz sem resistência, virtude sem fricção, equilíbrio sem provocação, dignidade sem confronto. Mas isso é como querer músculos sem peso, coragem sem risco, paciência sem demora, sabedoria sem contradição. Não existe. Toda qualidade interior real precisa de campo de prova. E, goste você ou não, esse campo de prova quase sempre virá na forma de gente difícil. A pessoa que te contradiz com arrogância, o colega que adora criar tensão, o familiar que cutuca feridas antigas, o desconhecido agressivo, o parceiro desorganizado, o provocador gratuito, todos eles despertam em você algo que livros, frases bonitas e intenções nobres jamais conseguiriam despertar sozinhos. Eles revelam onde a sua estrutura ainda é fraca, mostram onde o seu ego ainda pede defesa, expõem onde sua paz ainda tem condição. Em outras palavras, eles não criam apenas desconforto, eles trazem diagnóstico, e isso muda completamente o sentido da experiência. Quando você começa a olhar assim, a pergunta deixa de ser por que essa pessoa apareceu na minha vida e passa a ser o que essa interação está revelando sobre o meu estado interior. Essa troca de pergunta é poderosa porque devolve o centro para você. O foco sai da tentativa inútil de controlar a natureza alheia e volta para o trabalho real, que é fortalecer a sua cidadela interior. Porque no fim, o problema nunca foi apenas que o outro é difícil. O problema é o quanto essa dificuldade ainda consegue governar você. Pense na vida como uma forja. O metal não se torna espada no conforto. Ele se torna espada no calor, no atrito, na pressão, na repetição precisa do golpe. Da mesma forma, o ser humano não desenvolve domínio vivendo apenas entre pessoas agradáveis. Ambientes fáceis produzem a ilusão de caráter. Tudo parece sob controle quando nada está te contrariando. Tudo parece maduro quando ninguém está te apertando onde dói. O teste real começa quando a vida envia exatamente o tipo de pessoa que o seu ego mais rejeita. É aí que se descobre se a sua calma era convicção ou apenas circunstância favorável. Por isso, o próximo nível do domínio é parar de perguntar como evitar totalmente pessoas difíceis e começar a perguntar como usá-las como treino. Isso não significa procurar sofrimento, nem romantizar abuso. Significa compreender que uma vez que a realidade já colocou aquele desafio diante de você, existe uma escolha superior disponível. Transformar provocação em exercício, não em ferida. Transformar atrito em treino de presença. Transformar grosseria alheia em laboratório de compostura. Transformar demora, erro, ruído e desorganização externa em oportunidade de testar a própria soberania. É nesse ponto que você para de ser perseguido pelo caos e começa a trabalhar sobre ele. Quando alguém tenta te arrastar para uma discussão, o objetivo já não é mais vencer a conversa. O objetivo é sair dela com o centro intacto. Quando alguém sobe o tom, o objetivo não é mostrar que você consegue subir mais. É provar, primeiro para si mesmo, que o tom do outro não tem autorização para comandar o seu sistema. Quando alguém tenta te humilhar, o objetivo não é devolver a dor em dose maior. É verificar se a sua dignidade depende da opinião de alguém desordenado. Veja como tudo muda. O outro continua sendo o outro, mas agora serve ao seu treino. Isso cria um tipo de liberdade muito raro, porque a maioria das pessoas só se sente bem quando o ambiente coopera. Elas precisam que tudo flua, que os outros sejam razoáveis, que as interações sejam limpas, que as circunstâncias estejam organizadas. São dependentes de harmonia externa, e qualquer quebra nessa harmonia parece uma invasão. Já o indivíduo soberano não condiciona o próprio eixo ao comportamento do mundo. Ele pode preferir ordem, clareza, respeito e leveza, claro, mas não precisa deles para continuar sendo quem é. É aqui que nasce a invencibilidade emocional. Quando a paz deixa de ser prêmio da circunstância
e passa a ser decisão da consciência. Talvez a imagem mais útil para compreender isso seja a de uma fortaleza. Se a sua paz depende de portas abertas para aprovação, reconhecimento, previsibilidade e controle, então qualquer pessoa pode entrar. Basta um comentário, basta uma contradição, basta uma falha pequena da realidade. A fortaleza desaba porque foi construída para fora. Mas quando o eixo é interno, quando a sua serenidade vem de uma decisão treinada e não de um ambiente obediente, as coisas mudam. O barulho pode existir do lado de fora. O que você não permite é que ele se torne governo do lado de dentro. É por isso que nunca mais discutir não significa nunca mais encontrar provocação. Significa que provocação deixou de ter acesso automático ao seu trono. Você ainda vê, ainda percebe, ainda avalia, ainda toma decisões, mas a sua mente já não corre para a guerra no primeiro chamado. E quanto mais isso acontece, mais uma verdade se torna clara. Grande parte do sofrimento humano nasce da recusa em aceitar que as pessoas são como são antes de serem como deveriam. O ser humano quer colher maturidade onde ainda há ego, silêncio onde ainda há carência, profundidade onde ainda há vaidade, disciplina onde ainda há impulsividade. Depois se revolta quando encontra o previsível. Aceitar a natureza humana não é tornar-se cínico. É parar de ficar espantado com o velho teatro humano. Gente querendo parecer maior do que é. Gente atacando porque está insegura. Gente ferindo porque está ferida. Gente provocando porque precisa se sentir no controle. Gente confundindo intensidade com poder. Gente fazendo barulho para não encarar o próprio vazio. Quando você entende que esse repertório faz parte da condição humana, algo relaxa. Você não aprova, não aplaude, não se submete, mas também não se espanta como se estivesse diante de uma anomalia cósmica. Você vê o padrão, e ver o padrão dissolve a carga pessoal. Há, inclusive, uma compaixão fria e elevada que nasce daqui. Não uma compaixão boba, que permite invasão, mas uma compaixão lúcida, que olha para quem vive em guerra e percebe o tamanho da prisão interna daquela pessoa. Quem precisa discutir por tudo não está em posição de poder, está em servidão aos próprios impulsos. Quem precisa xingar para sustentar presença não é forte, é dependente de impacto bruto. Quem precisa humilhar para sentir valor não é grande, está faminto. Quando você começa a perceber isso de verdade, a raiva perde espaço para outra coisa, uma espécie de distância melancólica. Você não quer mais se igualar, não quer descer, não quer entrar. E há ainda uma perspectiva que purifica muito do ego, a escala do tempo. Quase tudo aquilo que hoje parece digno de tensão total será poeira muito antes do que a mente imagina. Daqui a alguns meses, talvez você mal lembre do nome da pessoa que te provocou. Daqui a alguns anos, muitas das discussões que pareceram urgentes serão lembradas com constrangimento ou nem serão lembradas. E num horizonte maior, tudo isso desaparece. O relatório, o comentário, a ironia, o tom de voz, a afronta no trânsito, a mensagem atravessada, a fila lenta, o drama do dia, tudo some. E, no entanto, você estava disposto a entregar horas da sua vida, energia do seu corpo e paz da sua casa por causa disso. Essa perspectiva não é fria, é purificadora. Ela recoloca peso onde há peso e ruído onde há apenas ruído. A pessoa que vive consciente da finitude começa a escolher melhor suas guerras. Ela percebe que a maior parte das discussões é um uso obsceno de tempo precioso. Entende que há uma espécie de vulgaridade em gastar vida demais tentando vencer cenas pequenas. Você não é infinito. Seu vigor não é infinito. Sua atenção não é infinita. Então, por que agir como se pudesse desperdiçar presença ilimitadamente com qualquer provocação de segunda categoria? A partir daqui, algo bonito começa a acontecer. Você já não quer apenas evitar perder o controle. Você começa a achar ridículo perder o controle por certas coisas. Não por arrogância, mas por perspectiva. A sua mente amadurece a ponto de perceber que descer a determinadas cenas é caro demais. O problema não é mais, eu devo responder ou não. O problema passa a ser, por que eu me rebaixaria a isso?
Esse não é o orgulho ferido querendo parecer superior, é a dignidade aprendendo a reconhecer valor. A águia não odeia o pântano, ela apenas não mora nele. Mas tudo isso ainda precisa de um fechamento prático, porque visão sem ritual vira admiração vazia. No último trecho, vamos consolidar tudo em uma identidade nova. Você vai entender como deixar de ser alguém que tenta se controlar e se tornar alguém que simplesmente já não se entrega, além de receber um desafio concreto para blindar esse estado na vida real. Agora a peça final precisa ser colocada no lugar certo, porque enquanto você se enxergar como alguém que está tentando não discutir, tentando não xingar, tentando não perder o controle, ainda haverá uma guerra interna em andamento. E toda guerra interna prolongada produz desgaste. O nível mais alto não é viver em vigilância ansiosa contra a própria raiva. É reconstruir a própria identidade de tal forma que certas reações deixem de combinar com quem você decidiu ser. A verdadeira transformação acontece quando o autocontrole deixa de parecer esforço e passa a parecer coerência. Pense no que acontece com alguém que ainda se define pelo impulso. Essa pessoa vive negociando com o próprio pior lado. Cada provocação vira um teste dramático, cada desrespeito vira um abismo, cada situação difícil parece exigir força sobre-humana para não escorregar de volta ao velho padrão. Mas isso acontece porque, no fundo, a antiga identidade ainda está viva. Ela ainda acredita em frases como "eu sou assim mesmo", "eu tenho sangue quente", "quando me tiram do sério, eu viro outra pessoa", "não levo desaforo para casa". Repare como todas essas frases, apesar de parecerem fortes, são na verdade declarações de impotência. Elas não descrevem liberdade, descrevem um mecanismo, descrevem alguém previsível, descrevem alguém que pode ser acionado. A nova identidade começa quando você corta esse vocabulário pela raiz. Você não é mais alguém que explode, não é mais alguém que entra em qualquer provocação, não é mais alguém que precisa vencer toda disputa verbal para sentir que existe. Não é mais alguém disponível para ser guiado pela temperatura do ambiente. A partir de agora você é alguém que preserva centro, alguém que responde mas não se entrega, alguém que vê a desordem sem se tornar desordem, alguém cuja paz não está em leilão. Isso pode soar como uma frase bonita, mas não é. É uma decisão estrutural. E decisões estruturais, quando repetidas, refazem o caráter. Talvez o mundo tente te convencer de que isso te deixará frio, distante ou fraco. Não deixará. Vai te deixar raro, porque o comum é ser reativo. O comum é ser governado por gatilhos. O comum é terceirizar estado interior. O comum é viver em função do humor do parceiro, do colega, do cliente, do trânsito, da família, da internet, da opinião alheia e da própria exaustão. O raro é permanecer inteiro. O raro é poder atravessar tensão sem se tornar tensão. O raro é saber que pode responder com firmeza e, ainda assim, escolher a via mais limpa. O raro é carregar fogo por dentro, mas deixá-lo a serviço da lucidez e não da destruição. E é aqui que você precisa entender algo decisivo. Ninguém vai te entregar essa soberania. Não virá como recompensa da maturidade dos outros. Não virá quando seu ambiente finalmente se tornar ideal. Não virá depois que as pessoas aprenderem a te tratar como deveriam. Não virá quando o mundo parar de ser barulhento, injusto, lento, provocativo, egoísta e imprevisível. Se você estiver esperando que a realidade melhore para então manter a paz, continuará dependente dela. A soberania começa no exato momento em que você declara independência emocional. Quando decide internamente que a partir de agora, a sua mente não será mais administrada por gente desordenada. Essa declaração precisa ser concreta. Ela precisa quase soar como um juramento. Algo dentro de você deve dizer: eu não entrego mais o volante. Eu não cedo mais minha linguagem a impulsos passageiros. Eu não uso mais minha boca como vazamento do meu ego. Eu não transformo mais cada fricção em guerra. Eu não negocio mais o meu centro por causa de 5 segundos de provocação. E, principalmente, eu não confundo descontrole com força nunca mais, porque esse é um dos feitiços mais antigos e mais pobres da vida humana. Fazer o impulso parecer poder. Não é poder. Poder é conter. Poder
é escolher. Poder é permanecer dono de si no momento exato em que seria mais fácil abdicar. Só que juramentos sem prática viram teatro íntimo. Então o que sela essa transformação é ritual. Você precisa atravessar um período em que essa nova identidade seja testada na matéria real da vida. Não no conforto de uma reflexão bonita, mas no calor de cenas concretas. Por isso, o desafio que eu te proponho não é abstrato. É um jejum de reatividade. Durante os próximos 7 dias, você fará um voto silencioso de não discutir desnecessariamente, não xingar em hipótese alguma e não responder no impulso. 7 dias. Não porque em 7 dias você ficará pronto, mas porque em 7 dias você já verá, com uma nitidez quase assustadora, o quanto da sua energia vinha sendo drenada por guerras inúteis. Nesses 7 dias, toda vez que alguém te cutucar, você não vai se perguntar: como venço isso? Vai se perguntar: como preservo o meu centro? Toda vez que surgir vontade de rebater no mesmo tom, você vai atrasar a resposta. Toda vez que vier o impulso de provar que está certo, vai testar se realmente vale a sua paz. Toda vez que vier a vontade de xingar, vai lembrar que insulto é a língua do homem momentaneamente derrotado por si mesmo. Toda vez que seu corpo pedir velocidade, você vai desacelerar. Toda vez que sua mente quiser fabricar tribunal, você vai voltar para os fatos. O que aconteceu? O que precisa ser protegido? O que é ruído? O que é limite real? O que é apenas vaidade pedindo palco? E se você falhar em algum momento, não transforme a falha em desculpa para desistir. Esse também é um truque do ego. Ele adora transformar um deslize em identidade. Viu? Eu sou assim mesmo. Não, você apenas caiu no padrão antigo uma vez. Então, recomeça no mesmo instante. O objetivo desse desafio não é perfeição teatral, é consciência crescente. É começar a enxergar a máquina da reatividade antes que ela feche a engrenagem. É perceber quantas discussões você iniciava sem necessidade, quantos xingamentos viviam na beira da língua, quantos pensamentos de ataque estavam virando rotina mental. E mais importante, é começar a sentir o gosto raro e quase viciante de atravessar provocação sem se perder. Porque isso muda tudo. Muda a maneira como você chega em casa. Muda a sua respiração no fim do dia. Muda a qualidade do seu sono. Muda a força que sobra para o que realmente importa. Muda a forma como os outros te percebem. Porque poucas coisas são mais desconcertantes do que alguém que não reage como o mundo espera. O agressivo perde força quando não consegue te arrastar. O manipulador perde terreno quando não move seu clima interno. O provocador perde prazer quando não encontra espetáculo. E você, silenciosamente, começa a construir uma reputação invisível, mas poderosíssima. A reputação de quem não pode ser facilmente governado de fora para dentro. Mais do que isso, você começa a se respeitar de um jeito novo. E esse talvez seja o prêmio mais alto de todos. Não o respeito que vem do olhar dos outros, mas aquele que nasce quando você finalmente confia em si mesmo. Quando sabe que não importa tanto o que o mundo faça amanhã, porque existe algo em você que não se vende tão barato. Existe uma segurança profunda em olhar para trás, depois de uma provocação, e perceber que você continuou inteiro, que sua boca não te traiu, que seu corpo não virou instrumento do caos, que sua consciência permaneceu no comando. Esse tipo de vitória, ninguém aplaude com grande espetáculo, mas ela reorganiza a alma. E no fim das contas, é disso que sempre se tratou. Nunca foi apenas sobre discussão, xingamento ou perda de controle. Isso é só a superfície. O tema real é liberdade. Liberdade de não ser marionete do ambiente. Liberdade de não se tornar extensão do erro alheio. Liberdade de não carregar brasas na mão achando que está punindo o outro. Liberdade de sair de uma situação tensa com a própria dignidade ampliada e não diminuída. Liberdade de saber que, mesmo cercado por impulsividade, você pode continuar sendo um eixo. O mundo continuará oferecendo convites para a queda. Isso não vai acabar. A diferença é que agora você pode parar de aceitar. Talvez amanhã alguém te provoque. Talvez um velho padrão tente subir pela garganta. Talvez o corpo ainda acenda rápido. Talvez o ego ainda peça a resposta.
Mas agora você sabe algo que antes não sabia com essa profundidade. O primeiro impulso não é o seu destino. A emoção não é uma ordem. A provocação não é um comando. O comportamento do outro não é autorização para abandonar a si mesmo. Entre o que acontece e o que você faz, existe uma fronteira. E essa fronteira é o lugar exato onde nasce o homem ou a mulher que governa a própria mente. Então leve isso com seriedade. Não como mais um conteúdo consumido e esquecido, mas como uma linha divisória. Há uma versão sua que continuará vivendo como folha seca, sacudida pelos humores dos outros, ofendida por qualquer toque, sempre pronta a incendiar a própria paz para defender o próprio ego. E a outra versão, muito mais rara, que decide fincar raízes. Uma presença que pode ser firme sem ser brutal, calma sem ser passiva, forte sem ser barulhenta. Uma presença que não precisa vencer pessoas, porque já não se deixa perder para elas. O mundo vai continuar tentando te chamar para arenas pequenas. Não aceite todas. Algumas não merecem seus nervos, outras não merecem sua voz. Muitas não merecem sequer sua interpretação. Preserve-se para as guerras dignas. Preserve sua energia para construir, amar, liderar, criar, servir, crescer e honrar aquilo que há de mais alto em você. O resto é poeira tentando parecer destino. E quando a próxima provocação chegar, porque ela vai chegar, lembre-se disto. Não é a hora de provar força para o outro. É a hora de provar liberdade para si mesmo. Quem consegue isso não apenas evita discussões, torna-se alguém de outra estatura, alguém cuja paz deixou de ser acidente e virou escolha, alguém que atravessa o barulho sem se transformar nele, alguém que, diante do caos, permanece inteiro. Se essa mensagem chegou no ponto certo, escreva nos comentários o seu pacto interior em uma frase curta: eu escolho domínio. Essa frase não é só engajamento, é identidade, é lembrança, é direção, porque a partir de Dismusti, agora, o verdadeiro desafio começa fora do vídeo, no trânsito, na casa, no trabalho, no silêncio depois da provocação, naquele segundo invisível em que a velha versão de você pede passagem. Quando esse segundo chegar, fique de pé por dentro. Respire, veja, escolha e permaneça dono de si.